gente! Hoje o vídeo é um pouco diferente porque eu trouxe um convidado aqui pro canal pra fazer uma receita. É o Tano, do perfil no Instagram. Rico Chef Brasil, Tano.Carvalho. Depois ali no... Vai ficar todas as informações aqui na caixa de informações e no primeiro comentário fixado. Isso aí. E qual é o prato que a gente vai fazer? Vamos fazer pro canal da Luciana uma massa muito legal. Agora que tá clima de inverno, né, no Rio Grande do Sul. Apetece muito essas comidas reconfortantes. Então a gente vai fazer uma massa carbonara. E assim, eu nunca fiz nenhuma receita com o Tano, mas eu já comi muitas das receitas dele, são deliciosas. Vamos ver o que vocês acham. E depois a gente vai colocar toda a receitinha ali, os ingredientes certinhos. Mas não tem quem não goste de massa, né? Não tem quem não goste de bacon e queijo. Então é isso aí. Partiu! Vamos ver. Então, para essa receita, a gente vai precisar de 4 ovos, bacon e queijo. Preferencialmente, o queijo inteiro para a gente ralar na hora. Tá, então o que a gente fez aqui? A gente separou as 4 gemas da clara, tá? E aí a gente ralou o nosso queijo parmesão bem fininho. Vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. E a gente vai fazer uma misturinha. A gente vai pegar isso aqui, vai misturar com as gemas. E vamos fazer tipo um creminho. E esse creminho é o que a gente vai colocar depois que a massa tiver cozida. Então agora a gente corta o bacon. Eu gosto do bacon em cubinhos, tá? Mas quem quiser fazer em tirinhas pode fazer também, não tem problema nenhum. Como a gente vai dar uma fritadinha nele, deixar um pouco mais crocante, então eu prefiro desse jeito aqui, em cubinhos. Então, gente, o que a gente fez? A gente separou as quatro gemas dos ovos, fizemos aquele creminho, tá? Colocamos o queijo parmesão ralado bem fininho, um pouco de pimenta do reino, sempre moída na hora, deem preferência para um moedorzinho desses aqui, ó. Comprem a pimentinha, aquela que tem no mercado mesmo, pimenta do reino em bolinha, coloca a bolinha e moe na hora. É outra coisa, não dá nem para comparar, tá? Com essa pimenta que já vem moidinha aí. Qual é a diferença? Ela é mais intensa? Ela é muito mais aromática e mais natural, porque ela não oxida, né? Como ela tá inteira, depois quando tu quando tu moer ela vai ter toda essa vivacidade. Entendi. E já picou em cubinhos o bacon também. Já cortamos o bacon, ó, tá o bacon em cubinhos. Uma frigideira bem quente. Que já tá esquentando. Já tá esquentando. E a gente vai entrar com o bacon, tá? Que tem um pouquinho... É um bacon que não é muito gordo, mas ele tem um pouquinho de gordura. Então, não necessita a gente colocar azeite ou óleo, alguma coisa assim. A própria gordura que ele vai soltar já vai fazer o papel dele. E aí a gente quer deixar ele um pouco mais crocante, um pouco mais fritinho, para ele dar essa textura na hora que a gente for comer. Deixar ele fritinho
vamos reservar. Depois de ter preparado, a gente cozinha a massa, tá? Em torno de 8 a 9 minutos, dependendo da orientação da marca que vocês comprarem. E aí finalizamos dentro da frigideira com o bacon. E aí... Eu achei bem interessante, porque se eu fosse fazer o prato, eu ia começar fazendo a massa. Pois é. Então o que eu estava explicando para a Luciana? Na gastronomia, a gente tem algumas regras, né? E eu não conhecia. E, por exemplo, a massa, como é um prato tipicamente italiano, o italiano ele é bastante radical com algumas coisas. Então, o que acontece? Para o italiano, a massa tem que ser al dente. O que significa isso? Significa que tem que chegar no ponto de cocção, se a orientação for 8 a 9 minutos ali, tem que chegar nos 9 minutos e já retirar da água fervente, porque essa massa ela continua cozinhando com o calor residual dela. Tá? E aí, como a gente vai colocar a massa dentro de uma frigideira quente, significa que ela vai continuar cozinhando um pouco mais ainda. E como a gente quer ela al dente, então a gente tira ali um pouquinho antes e finaliza na hora que for comer. Por que se a gente deixasse a massa ali e fizesse ela pro primeiro, ela iria ficar cozinhando, né? Iria perder toda a estrutura. E outra coisa, passada. Ia ficar passada. E outra coisa importantíssima, vamos deixar aqui para o canal da Luciana, uma dica fundamental. Não pode lavar a massa. Eu já vi muita gente... Porque eu nunca lavei. Eu já vi muita gente depois que tira, escorre a massa e lava ela na água corrente. Isso... Eu sempre achei isso muito estranho, porque tu vai esfriar. A única coisa que eu achava estranha é isso. Tipo, a massa tá quente, tu vai gelar ela. Bem, agora chegou a parte que eu percebo que é importante. O momento da massa. Isso aí. E aí eu quero deixar para vocês outras dicas fundamentais aí que o brasileiro costuma errar bastante. Para a gente cozinhar a massa, a gente precisa de água abundante, tá? Bastante água. Não pode ser uma panela muito pequena, preferencialmente uma panela grande. Pode colocar aí de 3 a 5 litros de água, tranquilo, tá? Depois a gente vai salgar essa água. E aí a dica importante, que é onde eu vejo muito brasileiro errando aí, na hora de cozinhar a massa. Colocando óleo na água da massa. Eu nunca coloquei, mas eu acho que eu nunca coloquei porque eu não sei cozinhar e acertei, assim, na casualidade. Porque já me disseram pra pôr azeite na água. Então, aí esse é um erro crucial. Isso aí o italiano vai ficar... Não cozinhem na frente do italiano, não quebrem a massa. Outra dica importante aí, ó. Nunca quebrem a massa, o espaguete. Nunca coloquem óleo na água. E nunca cozinhem demais a massa, tá? Claro, vamos respeitar também. Tem gente que gosta, né, Luciana? Sim, é. Então, o que a gente está falando? Eu estou falando uma orientação gastronômica de como é uma receita de origem, né? Agora, o pessoal quer continuar fazendo assim, do jeito errado. Daí vocês vão adaptando aí no gosto de vocês, mas já fica a dica do chefe de cozinha, como que o prato é realmente feito. Então, vamos recapitular. Sim. Nunca quebrem a massa, nunca coloquem óleo na água, cozinhem com bastante água, a água salgada. Tá? E nesse prato, a massa por último. A massa por último. Preferencialmente massa al dente, tá? É o meu gosto, eu não gosto dela muito cozida. Tem gente que gosta dela desmanchando. Já não é a minha preferência. Eu sigo a tradição italiana. Dica importante. A gente vai cozinhar a massa quando a água estiver fervente, tá? Ela não pode estar quente, ela tem que estar em ebulição. Quando ela estiver em ebulição, eu vou chegar e vou colocar o sal. E aí, a dica para acertar no cozimento certo da massa com o sal, a água tem que ficar que nem a água do mar. Por isso que se chama dieta do Mediterrâneo, né? Tem que lembrar a água do mar, no caso o mar Mediterrâneo, né? Mas o pessoal que conhece o mar aí sabe o gosto da água do mar, ela tem que ficar mais ou menos nesse padrão.
Então aí vai para mais uma dica, tá, gente? A gente vai pegar essa água que a gente está cozinhando a massa e vamos fazer o que a gente chama de temperar esse nosso creminho aqui. Eu não vou botar muito, porque como tem gema aqui, a ideia não é que cozinhe essa gema nesse momento. A gente quer deixar a massa bem cremosa. Então eu largo só um pouquinho, porque como essa água está fervente, ó, ele já ficou bem cremoso, já ficou bem, o creme ficou bem lisinho e não cozinhou a gema. E aí, vamos para a parte final, tá? Eu deixei em torno de 8 minutos, a massa ela não está completamente cozida, porque ela vai terminar de cozinhar aqui na nossa frigideira, que é onde a gente vai misturar com o bacon e vai misturar com o nosso molho, tá? Então, eu não vou escorrer ela, eu já tiro ela direto da minha panela para a frigideira. Agora é a hora que a gente mistura o nosso molho. Primeiro, peraí, só um pouquinho antes eu vou dar uma incorporada no nosso bacon. E aí entra o nosso molho, que é o que vai dar toda a cremosidade na nossa massa carbonara. E aí a gente desliga o fogo, porque a gente não quer que esse creme fique muito cozido e a gema do ovo não fique talhada. E aí, como diz o italiano, essa parte aqui é a parte do som do amor, the sound of love. E né, gente? E servir pra gente comer. Eu, como sou detalhista, né? Deixa eu remover essas sujeirinhas aqui para ficar esteticamente bonito e apresentável. Depois que a gente serviu, finalizamos com o nosso queijinho, né? Mais queijo. Um pouquinho mais de pimenta do reino. E eu gosto de finalizar também com um fiozinho de azeite de oliva. E aí está o nosso prato, massa à carbonara. Então tá, né, gente? Chegamos ao fim da nossa receita. Tá aqui a nossa massa à la carbonara. E aí a Luciana vai experimentar e vai dar o veredito dela aí de como que, Estou muito ansiosa por esse momento. Aí, pode girar, gira bastante no garfo, aí. Eu vou ter que experimentar também, né? Muito bom. Gente, tá uma delícia. Façam aí. Copiem a receita, tirem fotos, depois comentem aí no vídeo se gostaram, se acharam legal. Deem outras dicas De receitas. para a Luciana, se quiserem fazer. Estou à disposição aí de vocês. E as fotos marquem o Instagram do Chef Tano. Rico Chef e Tano.Carvalho. Vamos brindar porque com a massa, o melhor amigo é um vinho. Saúde, Saúde. sucesso para todos e muita comida boa.
Perfeito. Deixa o like, porque merece.